Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso Senhor, Deus Altíssimo, em Tua presença, ó Pai, entramos com os corações quebrantados, ó Pai, para agradecer pela vida, para agradecer, Pai, por cada detalhe, Pai, que temos em nosso dia a dia, Pai, pelas coisas que entendemos, mas também pelas coisas que não entendemos. Pai, confiamos em Ti, Pai, todo o nosso coração, todo o nosso viver, a nossa razão, Pai, de existir, pois sabemos ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Pedimos, ó Pai, por esta aula, Pai, por mais esta aula que está dando continuidade, graças ao Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando e protegendo, Pai, para que nós, ó Pai, aqueles que podem entrar, que conseguem entrar, o Guilherme, Pai, as pessoas que administram essas aulas, possam sempre, Pai, estar aqui dispostos, mas o Senhor também abençoe aqueles que sempre, Pai, possam estar aqui ouvindo, aprendendo, e não somente isso, mas colocando em prática. Nos abençoe sempre, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Está mutado, Guilherme. Eu sei. Vou pegar minha Bíblia. Nós estamos em Provérbios e chegamos hoje... Não, já passamos a metade já, né? Provérbios tem 22 capítulos, se não me engano. Não, 28 capítulos. 29? 32? Quantos capítulos tem? 31. Estamos no capítulo 14 e vamos dar sequência dele mesmo, tá? Mas antes, como faz um tempo que a gente não conversa, né? Faz uma semaninha que nós estamos longe. Quero saber de vocês o que vocês se lembram do que nós vimos nos outros capítulos, capítulo 13 principalmente, né? Que foi o anterior. O que vocês se lembram aí? Acho que aqui o que principalmente eu lembro que também me tocou bastante é que lá no versículo 3 e principalmente no 17, né, que fala de como, quando e se a gente deve falar, e se a gente for falar, a gente também fala com a boca. Muito bom. E essa é uma ideia que tem sido repetida já ao longo do livro de Provérbios, né? Então, não é a primeira vez que isso aparece, também não vai ser a última. Nós, inclusive, vamos falar sobre isso de novo hoje também, porque eu penso que a ideia se repete, não é à toa. Tá? Não é à toa que está se repetindo. Ok, alguém mais quer dar uma contribuição aí do que lembra? Uma coisa que ficou na mente guardada aí? O que eu tenho anotado, ao menos pelo menos duas coisas que eu anotei na minha Bíblia, foi que ouvir o conselho dos sábios é bom, mas o que principalmente o que realmente torna úteis os conselhos é aplicá-los, o que também te transforma em uma pessoa sábia. E também que aquele que fala com sabedoria, ele traz cura para os lugares. É uma pessoa que traz leveza, uma pessoa que é bem vista. Não é uma pessoa que incomoda, que deixa o clima pesado. Uhum. Ao menos são as duas coisas que eu anotei na minha Bíblia. Ótimo. Muito bom. Ok. Então vamos dar continuidade no nosso capítulo 14. Alguém pode ler o versículo 1 ao 4, por favor? Posso ler? Por favor, Do Carolina. 14, né? Isso, 14 e 1 a 4. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Ok. Então, olha só, esse trecho de versículos, ele vai colocar diante da gente 4 pequenas imagens que juntas vão mostrar como a sabedoria ou a tolice, a insensatez, aparecem dentro de casa, aparecem no coração, na forma de falar e até mesmo na maneira como trabalhamos. Então, primeiramente, começa dentro do lar. Que ele diz que usa a imagem da mulher sábia, que edifica a casa, e a casa da insensata, que ela mesma destrói. Né? Então, isso mostra como a sabedoria ela tem um efeito construtor, certo? Essa palavra edificar,
ela carrega a ideia de construir algo aos poucos, como quem está levantando uma estrutura. E vai levando um tempo para fazer isso. Porque um lar não vai se tornar saudável de repente ou por acaso. Mas ele é formado justamente pelas escolhas. A forma como as pessoas falam uma com as outras dentro da casa, a maneira como lidam com os conflitos que acontecem de casa, o cuidado pelos membros dentro de casa, o respeito, a paciência um com o outro. Então, tudo isso é o que sustenta os relacionamentos dentro dessa casa. A pessoa sábia constrói para fortalecer esse ambiente. Agora, a pessoa que é insensata faz o oposto. Às vezes, sem perceber, ou até mesmo percebendo, essa pessoa corrói aquilo que deveria estar sendo protegido. Isso é algo muito sério, porque dentro da vida familiar, as nossas atitudes, então, não são neutras. Não são neutras. Elas vão nos trazer um resultado. Ou estamos construindo, ou estamos desmontando a estrutura. E isso é algo muito importante em se lembrar, porque é em casa que nós somos quem realmente somos. Talvez na igreja, no trabalho, ou em X lugar, a gente seja de um jeito, né? Talvez mais comportado, mais contido, querendo mostrar talvez uma simpatia ali. Mas é dentro de casa que a nossa realidade vai aparecer claramente. Tanto é que tem até aquela fala que dizem, né? Nossa, como seu marido é gente boa. Vai lá em casa para ver se ele é gente boa mesmo, né? Ah, como a sua esposa é educada, companheira. Vai lá em casa para ver se ela é isso mesmo, né? Porque é em casa que as pessoas realmente são o que são. Então, essa forma de lidar com a nossa casa pode ser algo muito bom ou muito ruim. Por isso que é importante entender o peso das nossas ações em casa e o quanto elas têm impacto sobre a nossa família. O jeito que falamos e tratamos nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e etc., que seja lá quem mais mora dentro dessa casa. E logo em seguida o texto vai justamente para o coração, do coração da pessoa diante de Deus. E o versículo 2 diz, né, quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza. Então olha só como Salomão está conectando o comportamento com a espiritualidade. Porque temer o Senhor não é apenas dizer que acredita em Deus, ou participar do culto, ou de práticas religiosas, seja elas quais forem. O temor, ele vai ser notório, vai aparecer na forma como nós andamos, ou seja, no nosso estilo de vida. Quando alguém realmente leva Deus a sério, isso vai se refletir na forma como essa pessoa vive, na forma como essa pessoa se posiciona, porque a retidão vai se tornar o caminho natural dessa pessoa. Por outro lado, quando alguém escolhe caminhos tortuosos ou caminhos enganosos, o texto diz que isso vai revelar que essa pessoa despreza o Senhor. Ela tem um desprezo pelo Senhor. Isso é muito duro. São palavras duras aqui. Não necessariamente a pessoa despreza de forma declarada com palavras. Não quero saber desse Deus, não sei o que, não sei o que lá. Mas o que acontece é um desprezo demonstrado pelas escolhas. A nossa vida mostra aquilo que o nosso coração realmente valoriza. E isso, infelizmente, é o que mais tem acontecido hoje. Uma religiosidade que é totalmente vazia. A pessoa acredita em Deus, ela participa dos cultos, ela está presente, ela faz suas ofertas, seja lá o que ela faça, mas a vida dessa pessoa não condiz com o que ela acredita. Toma decisões contrárias ao que o Senhor deseja, escolhe os caminhos que vão para longe de Deus, e muitas vezes nem está percebendo o desprezo que ela está tendo pelo Senhor, por esse Deus que ela está confessando como Senhor. E depois disso, o texto aqui foca em algo que Provérbios, como falamos aqui já, está enfatizando muitas vezes, que é as nossas palavras. O versículo 3 aí mostra que a boca do insensato traz a vara para suas costas. Ela traz disciplina sobre essa pessoa.
Então, a ideia parece muito prática, porque o insensato, ao meu ver, fala movido pelo ego. Ele fala para se exaltar, para atacar ou para reagir de forma exagerada a alguma coisa. Só que esse tipo de fala, de alguma forma, volta para essa mesma pessoa. É como se a própria boca criasse os problemas que... Nossa, me deu tontura aqui. É como se a própria boca criasse os problemas que depois essa pessoa vai ter que enfrentar. Agora, o sábio, ele entende o peso das palavras. Sabe que aquilo que sai da boca pode preservar ou destruir as relações. Que ele fala geralmente ou traz paz ou traz conflito. Então, por isso a sua fala funciona como uma proteção. A sabedoria, no caso, aparece como o domínio da língua. E por fim, nesse trecho aqui, o versículo 4 traz uma comparação interessante ligada ao trabalho, que ele diz que onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi vem a grande colheita. Então, a imagem é mais simples do que parece. Porque sem bois, o estábulo realmente vai ficar limpo, não vai ter bagunça, não vai ter nada. Não tem sujeira, né? Não tem trabalho para cuidar dos animais, parece mais organizado. Mas também, sem os bois, não tem produção. Então, a terra não é arada, não tem um plantio e não tem colheita. Então, quando há bois, o estábulo inevitavelmente terá sujeira e vai exigir trabalho. Mas são esses bois que tornam possível cultivar a terra e gerar essa abundância. Então, o princípio nesse versículo aqui é que a produtividade quase sempre vem acompanhada de esforço, de desgaste e alguma desordem no processo. Já pode acontecer. Quem tenta eliminar toda essa, entre aspas, sujeira da vida, que é o esforço, o desgaste, os problemas, muitas vezes acaba também eliminando a possibilidade de crescimento no futuro. Então, quando você junta esses 4 versículos, aparece um retrato muito real da sabedoria bíblica. Porque, como nós já falamos aqui várias vezes, não está apenas nas decisões, tá? Não está somente nas decisões ou nas grandes decisões, mas ela aparece na forma como nós construímos o nosso lar, na integridade do nosso caminho diante de Deus, no cuidado com as nossas palavras e na disposição de trabalho, mesmo quando o processo é difícil ou imperfeito. Então, por exemplo, um negócio seu comercial que cresce, ele gera mais problemas para resolver, ele vai ter mais impostos a se pagar. Uma família grande vai fazer mais bagunça na casa. Um ministério que alcança pessoas e vai alcançando mais pessoas também traz desafios e responsabilidades. Mas os sábios vão construir esses ambientes de forma saudáveis, porque eles vivem com integridade diante de Deus. Eles estão falando com cuidado e entendem que esse trabalho, mesmo fazendo esforço e tendo bagunça, é esse trabalho que produz fruto. Agora, por outro lado, temos o quê? A tolice, a insensatez. Porque ela está, por ignorar os caminhos de Deus, vão usar palavras que geram problemas e muitas vezes preferem estar num conforto de estábulo limpo do que o esforço necessário para produzir resultados. Então, esses versículos estão lembrando algo que estamos repetindo aqui em Provérbios há algum tempo. Todos os dias, nas pequenas decisões da vida, nós estamos construindo ou destruindo algo ao nosso redor. E é justamente a sabedoria que vai fazer com que nós vivamos de um jeito que construa. Certo? Então, uma pergunta para vocês. Dentro do falar com sabedoria, a verdade, falar a verdade, ser verdadeiro, é um ponto fundamental. Certo? Mas agora, como você acha que as pessoas têm enxergado a fala verdadeira hoje em dia? Você acha que tem valorizado, que não, que preferem muitas vezes se esconder da verdade, que preferem evitar? O que você acha? Como que está hoje a situação no mundo assim que você vê e tudo mais? Pode falar mais nada que é ofensa. Acontece muito. Deixa eu fixar aqui para vocês. A gente está vendo. Acho que as pessoas têm muita questão de repulsa da verdade, né? Elas também não querem aprender, não querem ver que elas estão erradas. Elas não querem ver que elas têm que aprender e que elas estão erradas. E você tá mutado. Obrigado. A verdade muitas vezes é confrontadora, né?
Não é muito agradável sempre de ouvir. O que mais? Como é que vocês estão vendo a verdade hoje em dia? Também vai no que o Davi falou também. Por exemplo, homossexualismo. Agora, tipo, você falar que isso é errado, você é até criminoso. Você pode ser até preso, processado, por simplesmente falar a verdade. Sim, acontece mesmo. Nós estamos vivendo tempos que tendem a piorar em relação à verdade de Cristo, quando colocada à luz da sociedade, tem sido confrontadora num nível onde tem causado um tipo de ofensa que está virando crime, né? Então, eu acredito que no futuro teremos problemas mais sérios com isso. Fala, David. Eu acho que parece que as pessoas não. Claro que ninguém quer ficar triste, mas as pessoas têm muito medo de escutar a verdade e de entenderem que aquilo é a verdade e aquilo realmente trazer um choque de realidade e muitas vezes trazer até uma tristeza tão grande porque eles vivem uma coisa que não é. Sim. Mas eles querem acreditar que é aquilo e por isso criam a verdade deles, né? E simplesmente tentam ignorar aquilo que realmente é verdadeiro, porque eles sabem que vai machucar e que, poxa, tá óbvio que é, mas não querem aceitar, né? Eu acho que é muito disso. Certo. Eu concordo, e inclusive acho que a verdade tem sido muito pouca valorizada hoje em dia, né? No sentido que se você tem a opção de enganar, de fazer alguma coisa assim para sair por cima, as pessoas te incentivam a fazer isso. Agora, como esse desprezo pela verdade, como isso afeta o caminho das pessoas que têm esse pensamento em não ver a verdade como algo importante? Elas perdem a salvação. Perde a salvação. Ok, perde a salvação. Mas eu digo mais assim, não diretamente para a igreja, porque a princípio a igreja deveria, né? Não sei, eu sei que não é assim, nem sempre funciona assim, mas deveria aceitar a verdade. Mas digo para as pessoas do mundo mesmo. Como que isso pode afetar a mente de uma pessoa que não aceita a verdade, que não está afim de ouvir a verdade? Acho que elas vão caindo também na própria cilada, né? E cada vez que você vai indo um pouquinho mais fundo no poço, você vai se cegando cada vez mais. Isso acontece bastante mesmo. Eu acho que o problema de você, uma mentira que é muitas vezes repetida para você mesmo, às vezes você acaba acreditando, né? Tem até uma situação aí, né, talvez a Letícia, que é da psicologia, aí, possa falar melhor do que eu, mas tem aquelas coisas de quem fica ouvindo dos pais, não sei o que a pessoa é ruim, que não faz bem nada direito, não sei o que, a pessoa acredita nisso. Por mais que não seja verdade, né? Então a pessoa tem esses traumas pelas falas, né, que talvez não eram verdadeiras na época, ou faladas de forma errada. Que mais? Que mais? Talvez uma ilusão daquilo que realmente não é verdade. Eu não sei, tipo, parece que hoje em dia as pessoas tentam esconder cada vez mais as tristezas e justamente a verdade que está no meio. E, sabe, vão se afundando, como a Carol disse, se afundando cada vez mais e indo até, né, até um ponto que estoura né, e acontece besteira. Sim, isso acontece mesmo. Fala, Teixeira. Também, tipo, a mesma coisa como os cristãos devem influenciar os outros, sendo ignorante, você vai gerar mais ignorância e acabar influenciando outras pessoas a serem ignorantes e não conhecerem a verdade. Sim, isso também. Fala, mamãe, querida. Eu errei. Eu ia falar justamente isso, que quando você não aceita a verdade, você vai criando as suas próprias verdades. E depois, para encontrar a verdadeira verdade, vai ficando mais difícil, porque são tantas coisas que você já acreditou, tantas coisas, vai ficando cada vez mais confuso. Para se encontrar realmente, para ver onde está realmente a verdade nisso tudo. Sim. Perfeito. Muito bom ponto que vocês levantaram. Vamos ler então, ó, do versículo, nós lemos até o 4, vamos ler do 5 até o 12. Porque assim, nesses versículos que nós vamos ler, a gente vai perceber que Salomão, no caso aqui, passa por vários aspectos da vida. Ele passa pela verdade, pelo aprendizado, pelas companhias, pelo pecado, pela emoção e decisão. Isso tudo, ao meu ver, que é para mostrar como o coração humano ele é facilmente enganado. Esse vai ser o ponto culminante lá. Então vamos ler aí do versículo
5 até o 12, alguém pode ler, por favor? Eu posso. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca pela sabedoria, e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos enganar. Os loucos zombam de pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a própria amargura, e o estranho não se entenderá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você está mutado. Obrigado. Então, olha só que interessante como esse trecho vai começar, porque ele fala justamente sobre a testemunha fiel e a testemunha falsa, certo? E naquele tempo, o testemunho de alguém, ele tinha o poder de decidir o destino de outra pessoa em julgamento. Por isso, ser testemunha fiel era algo extremamente sério. Uma testemunha fiel, ela vai o quê? Proteger a verdade. Enquanto a falsa está ali distorcendo os fatos, está espalhando mentiras. Agora, será que a mentira tem um poder tão destrutivo dessa forma? Ou se tem, né? Ou se tem. A mentira tem um poder assombroso. Bati no microfone, desculpa. Assombroso em causar problemas, em causar mal-estar, em difamar a imagem de alguém. E naquela época, muito mais. Porque se você juntava 2 mentirosos ou 3 mentirosos, você condenava alguém, meu amigo. E assim, não é fácil achar 3 mentirosos aí? Eu acho um mais aqui, né? Mais facinho. Então, olha como é poderosa a tal da mentira. E naquela época, muito mais do que hoje. Hoje também tem um poder destrutivo imenso. Mas onde os julgamentos antes funcionavam com 3, 4 testemunhas e era o suficiente, amigo, era jogar com a vida de alguém. Então, normalmente as pessoas, tá, percebem que a mentira destrói algo que é essencial, que é a confiança. Geralmente há esse consenso, que é a confiança, a primeira coisa a ser quebrada. Quando a confiança desaparece, aí sim que os relacionamentos começam a ficar mais frágeis. E a justiça fica também comprometida. E as decisões passam a ser tomadas aí à base de falsidades, de mentiras. Por isso que o Provérbios aqui vai valorizar tanto a integridade naquilo que nós falamos. E logo em seguida, o texto vai falar sobre o escarnecedor. Esse tipo de pessoa que está zombando das coisas. Então, é o tipo de pessoa que critica, que ironiza, que ridiculariza, mas nunca aprende, nunca está disposto a aprender. E o versículo diz que essa pessoa procura a sabedoria, mas ela não encontra. Ela está numa busca constante pela sabedoria, só que ela não encontra. Não encontra a sabedoria. Agora, eu imagino que você conheça pessoas, e pode ser que muitas delas estejam dentro da igreja há anos, já ouviram aí centenas de aulas, milhares de sermões, mas continuam sem crescer no entendimento. E muitas vezes, o problema não é a falta de informação, mas é do que falamos no último capítulo, da falta daquele coração disposto a aprender. Essa pessoa está brincando com as coisas de Deus. O prudente, ele encontra conhecimento com mais facilidade porque ele tem disposição para ouvir, para refletir, para admitir quando precisa mudar. Eu até estava conversando com um irmão esses dias sobre algo que eu estava pensando, porque esse nosso grupo que nós conhecemos da Igreja de Cristo, de forma geral, é muito arrogante. Muito arrogante. E, assim, eu acredito que o que nós acreditamos é a base da doutrina e a base da verdadeira doutrina dos apóstolos, é a mais próxima, biblicamente falando ali, isso não é o ponto. Mas, porque, na verdade, mas não é, né?
Porque ao invés de fazermos com que esse motivo de estarmos na verdadeira doutrina fosse um combustível para a gente buscar ainda mais a verdade, buscar ainda mais evangelizar, buscando ainda mais adorar o Senhor, parece que a gente se contenta numa falsa sensação de que estamos na igreja certa e beleza. Mas calma aí, meu amigo. Eu olho para a igreja X e eles estão se empenhando para encher os seus grupos, os seus cultos. Eu vejo os fulaninhos da religião tal e eles são extremamente reverentes, muito mais do que muitos de nós. Eu olho para a seita B, ou o grupo religioso A, e eles estão fazendo um trabalho evangelístico assim fora da curva. E a gente? A igreja verdadeira, muitas vezes parada no tempo, dependendo dos missionários que já morreram. Porque o que eu fico pensando olha, é inadmissível uma seita, uma falsa doutrina, um grupo religioso aí do Zé da Esquina do Sapatinho de Fogo, ter muito mais engajamento no seu falso, no seu falso conhecimento do que nós, a verdadeira doutrina dos apóstolos, deixada por Jesus. Isso não tem sentido. Como que alguém que está em uma mentira está muito mais dedicado que a maioria do que nós que estamos na verdade? Isso parece que não bate as contas. Mas enfim, desabafos à parte. Assim, não sei se eu estou certo. Calma aí que a Mary digitou algo, deixa eu ver. Conversamos este final de semana sobre isso. Os mormons fazem muito mais que a gente, além dos espíritos. E não só eles, né, Mary? Olha os testemunhos de Jeová, por exemplo, quanto evangelizam. Olha os católicos, quantos são reverentes. Olha igreja presbiteriana, quantos são focados em estudos, né? E a gente, vamos se comparar, vamos colocar na lista, assim, cara, nós estamos ficando para trás e acreditando que nós estamos na verdade. Como que está acontecendo isso? A conta não bate. Talvez porque muitos de nós, talvez ainda não desenvolveu esse coração disposto a aprender. Disposto a se corrigir, disposto a compreender, como o Augusto citou Gálatas na aula de Coríntios, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Meu eu fui crucificado lá atrás. Mas parece que muitas vezes a gente se contenta em estar na igreja verdadeira e que bênção, né? E é verdade, que bênção. Mas o que nós vamos fazer com isso, sabendo que nós estamos na verdade? Ficar em silêncio? Enquanto abre 20 igrejas falsas por dia aí? Fala, Mary. Em primeiro lugar, eu quero uma camiseta como essa, viu? Gostei da sua camiseta. Segundo, eu acho que isso tem a ver com a diferença entre ser discípulo e ser membro. Perfeito. Foi o que foi falado no ano passado, no ano retrasado, na congregação de Guarulhos, no centro. E é bem interessante você começar a analisar por esse ângulo. Eu sou membro ou sou discípulo? E uma coisa, Mary, esse tempo atrás também estávamos numa reunião de homens e o Nathan Zink, grande Nathan Zink, usou um belíssimo exemplo da igreja, que muitos talvez veem, ele colocou 2 ilustrações de um cruzeiro. Em um cruzeiro, você tem 1000 pessoas servindo você, comida o tempo todo, o que você pede trazem para você está lá para ser servido. Ele trouxe outro que é um navio de guerra. Navio de guerra, meu amigo, é todo mundo trabalhando, é todo mundo fazendo 1000 funções, é todo mundo fazendo o barco andar, literalmente, né? E ele falou assim, e na igreja nós não estamos no cruzeiro, nós estamos no navio de guerra. Nós estamos aqui batalhando. Temos que ser todos juntos aqui, um servindo o outro, um fazendo pelo outro, um ajudando o outro. E parece o que acontece muitas vezes, o que eu, ao meu ver, por exemplo, vamos pegar o culto e a gente, por exemplo, faz o cântico, faz a mensagem, faz a ceia, qualquer coisa que seja, e o que a gente sai pensando muitas vezes, quando sai do púlpito, será que eu consegui agradar o pessoal aqui? Será que foi uma boa mensagem? Não sei o quê. Ao invés de a gente estar pensando assim, será que eu agradei ao Senhor com isso? Será que eu consegui trazer essa mensagem de uma forma verdadeira, de acordo com as Escrituras? Será que essa aula que a gente está fazendo aqui, será que esse grupo de estudos todo, será que tem isso agradado ao Senhor? Bom, mas enfim,
Mas percebe como hoje muitas pessoas não crescem. Não crescem. E o que é pior, não estão preocupadas também em crescer. E penso eu que isso pode estar ligado ao próximo versículo, que é o 7 aí, que diz que mantenha-se longe dos tolos, pois você não achará conhecimento no que eles falam. Olha, se afasta essas pessoas, meu amigo. Mas por que eu vou afastar? Porque você não vai achar a verdade neles. Isso, claro, não vai significar desprezar alguém ou tratar mal, nada disso. Mas reconhecer que certas companhias vão acabar puxando nossa mente para o mesmo tipo de pensamento. Ah, a liderança aqui é ruim, não vou fazer mais nada. Ah, fulano... Meu amigo, não, calma aí. Eu falei o exemplo aqui, né, que eu falei da liderança uma vez, tava falando aqui, e a pessoa falou pra mim, você tá pensando em ser líder algum dia? Eu falei, não, então não reclama, cara. Porque você não tá ajudando em nada. Mas enfim, então, quando alguém vive cercado de pessoas que desprezam a verdade, que zombam das coisas sérias ou vivem de decisões impulsivas, ao pouco esse padrão começa a se tornar normal e começa a incentivar os que estão ao seu redor também. E o texto vai continuar dizendo aí que o prudente, ele procura entender o caminho que ele está seguindo. Ele observa, ele avalia, ele discerne para onde as suas decisões estão levando ele. Agora, e o insensato? Insensato, amigo, ele vive enganado pela própria tolice. E é uma coisa que nós temos que fazer com mais constância, será que eu tenho parado para refletir qual está sendo o rumo que a minha vida... Qual vai ser o rumo que a minha vida está... Qual que é o rumo que a minha vida está tomando com as minhas decisões? Acho que isso, eu vou falar por mim, né? Eu tenho que parar para pensar mais nisso. Eu estou fazendo isso, ou deveria estar fazendo isso. Aonde isso está me levando? Isso é sabedoria. Quer falar, Leticinha? Pode falar. Sim. Não saber para onde a gente está caminhando, aonde a gente quer, é muito perigoso em vários sentidos, né? Eu lembro uma vez que eu estava indo fisicamente, né, para um lugar mesmo, dirigindo, e eu estava muito abalada por alguma razão, alguma coisa que tinha acontecido, e eu lembro que eu só estava indo, falando aqui, e eu lembro que eu só estava indo e eu até nem vi se o sinaleiro estava aberto, se o sinaleiro estava fechado, se estava na minha hora de ir, se não. Extremamente perigoso quando a gente não está pensando sobre para onde que a gente está indo, né? E se é perigoso fisicamente falando, em termos de direção, quem dirá espiritualmente? Porque isso vai ter um impacto na nossa vida eterna. Não só na nossa vida, né, para onde eu tô indo. De repente, né, não me toquei que eu estava indo para o trabalho ou para ir para o mercado e comecei a pegar o caminho que eu tô indo pro trabalho. É algo, né, ok, não vai me trazer uma consequência tão grande, é só eu pegar uma outra rota e voltar, né? Agora, espiritualmente não tem isso, né? A partir do momento que Deus nos chamar, ou que Ele voltar, enfim, a gente precisa estar ciente de onde a gente está indo. A gente precisa estar direcionando a nossa vida de uma forma consciente, pensando nas nossas decisões, pensando em que caminho que a gente está seguindo mesmo, porque isso vai ter um impacto muito maior. Sim. E isso é uma coisa que eu faço com constância, que é estar indo para um lugar e quando eu tô indo para o caminho do outro, sabe? Essa é uma coisa que eu tô dirigindo às vezes, eu herdei do meu pai, estou dirigindo, vamos pro mercado, vamos, daqui a pouco eu tô indo na direção do meu trabalho. Trabalho, volta. Não. Espiritualmente isso acontece. E pode acontecer mesmo, se a gente está distraído, se a gente presta atenção, se a gente está indo no fluxo, né? Se a gente está só reagindo às circunstâncias, ou resolvendo alguma coisa sem pensar, né? O que acontece é isso mesmo. Estamos construindo um caminho que vai para longe. Fala, Mary. Eu acredito que tem muitas pessoas que ainda acham que nós vamos ter um purgatório. Então ainda vai ter uma chance, ou uma segunda vida, ou sei lá que carga d'água passa na cabeça do povo, e aí ainda vou ter uma chance. Então, me deixa, eu estou no cruzeiro ainda, depois eu vou para o navio de guerra. Eu amei esse exemplo. E pode ser que alguns estejam nesse pensamento mesmo, né, depois eu resolvo, depois eu vejo, talvez, eu lembro quando eu era jovem, eu pensava algumas coisas, tipo, isso é para quando eu for mais velho, né, não é para agora. Então, talvez passe isso no coração de muitas pessoas. Agora, a pessoa prudente, ao meu ver, ela sempre observa a direção da própria vida e também começa a pensar nas consequências antes de continuar caminhando.
Porque às vezes é mais fácil você parar do que continuar andando para um lugar que não vai te dar para lugar nenhum. O caminho de volta é mais perto, daí você para, né? Então, essa próxima parte aqui, que vai falar no versículo 9, para mim é uma baita de uma verdade. Que ele diz assim, ó, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, olha as duas atitudes completamente diferentes diante do pecado. O insensato olha para a ideia de reconhecer o erro, de pedir perdão, tentar reparar aquilo que fez ou que está fazendo, e ele acha que talvez é exagero. Né? Para ele isso é desnecessário. Então, ele faz pouco caso, ele não liga, ele às vezes acha que você está contra ele. A pessoa erra, faz algo que é claramente errado, mas em vez de lidar com aquilo, com uma seriedade, com algo muito sério e tudo mais, transforma talvez em piada ou algo que não precisa ter preocupação. Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas não foi demais. Ah, não, relaxa, calma aí, para que toda essa crise, né? É como se a pessoa tentasse diminuir o peso do erro dela para justamente não precisar lidar com ele. Mas o que o provérbio está falando para a gente aqui é que entre os justos há boa vontade. Então, com os justos há uma disposição diferente. Aquele que é justo não trata o erro como algo irrelevante. Existe uma abertura porque ele reconhece quando ele falha. E existe uma disposição para corrigir aquilo que precisa ser corrigido também. E quando a gente observa isso na prática, nós vemos que muitas pessoas tratam o pecado com muita leveza. Infelizmente. E outras que estão buscando a justiça vão tratar com mais seriedade. E por que será que isso acontece? Obviamente, talvez você vai dizer, porque umas são sábias, outras são tolas. Mas por que você acha que algumas pessoas estão tratando o pecado de forma séria, como deve ser tratado, e outras estão meio que, não, mas você está tranquilo. O versículo que me vem na mente é de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que os demônios, eles acreditam em Deus e tremem. E acho que muitas vezes nós esquecemos de tremer Deus. A gente não tem medo de Deus. Deus é um deusinho, no meu modo infantil de enxergar. Eu acho que é isso. Pode ser. Eu penso que muitas vezes os demônios estão melhor que a gente, né? Porque eles estão tremendo ainda diante de Deus, né? Às vezes muitas pessoas nem estão nem aí para Deus, cara. Estão perdendo para os demônios. Fala, Letícia. Fala, Davi. Você levanta a mão primeiro, né? Pode falar. Vai. Eu acho que muitas das vezes as pessoas parecem que diminuem o pecado e aumentam o outro só para tentar se encaixar naquele meio, tipo, isso aqui é de boa, isso aqui dá para fazer de vez em quando, mas isso daqui não. Parece que eles colocam uma hierarquia, né, de pecados e colocam o pecadinho e o pecadão, né, mas esquecem que diante de Deus tudo é pecado, né? Não tem a questão de você erra um pouquinho, você erra bastante. Ou você erra ou você acerta. Sim. Fala, Lê. Eu tendo a pensar que a gente trata algo com seriedade ou com mais leveza, a depender de como a gente enxerga a consequência daquilo também. E eu acho que às vezes a gente tem, talvez nós, as pessoas, enfim, às vezes tem aquela imagem muito mais do Deus misericordioso, do Deus que perdoa os pecados, do Deus amoroso, e às vezes esquecemos do Deus de justiça, do Deus que cobra uma seriedade na nossa vida, né? Que castigou o seu povo, mesmo o amando, que buscou justiça, mesmo amando o seu povo, porque isso não exclui, né? A justiça ou a correção não exclui o amor. Então, eu tendo a pensar que às vezes é porque a gente esquece mesmo que Deus é um Deus justo e que Ele vai cobrar as nossas atitudes, e mesmo nos amando, mesmo tendo misericórdia e paciência conosco, Ele vai sim ser justo e nos cobrar. Muito bom, perfeito. Eu estava pensando nisso e eu comecei a pensar na minha vida. Porque em determinados momentos eu não aceitava bem a correção. Talvez eu tenha dificuldade até hoje com isso. A Letícia tenta me corrigir, às vezes eu fico bravinho. Mas eu sei que ela faz por amor, eu sei que às vezes eu preciso corrigir mesmo, mas nunca é bom ser corrigido. E eu fiquei pensando assim, por que às vezes eu não quero ser corrigido?
E eu fiquei pensando em o versículo 10 aí do nosso capítulo 14, talvez traga uma ideia pra gente. Que ele fala assim, ó: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Existe uma parte da nossa vida que só nós mesmos conhecemos completamente. Cada coração conhece a sua própria amargura. Ou seja, cada pessoa carrega dentro de si experiências, lutas, frustrações, culpas, conflitos que muitas vezes ninguém de fora consegue entender totalmente. E a gente às vezes nem consegue explicar também. Porque a vida interior das pessoas é muito mais complexa do que aquilo que aparece na superfície. Porque pensa bem, quantas vezes alguém parece estar muito bem assim por fora, né? Tá feliz, fazendo piada, conversando, sorrindo, aparentemente normal, mas por dentro tá lidando com um peso que ninguém percebe. E esses problemas, eles influenciam muito as nossas tomadas de decisões. Se às vezes nós temos alguma área que é mais sensível e alguém nos corrige nessa área específica, ao meu ver, a primeira reação que a gente tem é ficar na defensiva. Seja lá pelo X motivo que for. Então, por exemplo, às vezes para você, é muito fácil ser corrigido em tal área, na área específica. Mas para mim, essa mesma área pode ser muito difícil, porque eu passei por coisas que ninguém nunca vai entender. E claro, será que isso é desculpa? Claro que não. Não. Mas ao invés de a gente adotar talvez uma postura muito radical, e eu às vezes eu acho que eu sou um pouco radical, eu acho que o ideal seria ser mais amável com as pessoas nas correções. E como sempre, eu não sei se eu estou certo nisso ou não, mas isso ajuda a explicar por que as pessoas reagem de maneira tão diferente diante do erro. Pelo menos foi quando eu estava lendo, foi alguma coisa que me veio à mente. Talvez seja por isso que as pessoas reagem diferente. Porque cada pessoa lida com a sua própria consciência, suas próprias experiências, suas próprias batalhas internas. E o interessante é que aquilo que acontece dentro do coração não vai ficar apenas no coração da pessoa. Uma hora, com o tempo, isso vai ser exposto. E isso vai aparecer na forma que aquela pessoa está construindo a vida dela. Até, ao meu ver, por isso que o versículo 11 diz que a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. E olha que interessante, porque primeiro Salomão falou da atitude diante do pecado. Depois, da realidade interior do coração. E agora ele está mostrando o resultado que isso produz ao longo do tempo. Ele vai usar duas imagens aqui que, se a gente for ver, é interessante, porque usa a imagem de uma casa e de uma tenda. A casa representa algo mais sólido, mais estável, mais permanente. Era uma estrutura de segurança. Algo construído para durar anos. Agora, a tenda parece algo muito mais simples, provisório, mais frágil. E olha como Salomão inverte as ideias, mostrando que a casa dos ímpios, que parece firme, parece boa, ela vai ser destruída. Enquanto a tenda dos justos, que parecia algo simples, provisório, essa sim floresce. Ao meu ver, parece que Salomão está falando assim, olha, aquilo que parece estável aos olhos humanos, nem sempre é como realmente é. Talvez pareça sólido, parece que é estável, mas não quer dizer que isso vai permanecer muito tempo. E, ao meu ver, é exatamente esse o ponto onde ele vai fechar o versículo dizendo que, olha, há caminhos que parecem certo homem, mas para o final levam para a morte. Fala, Eliana. Eu acredito que é até por causa do movimento, né? A comparação que eu vejo aqui, que eu percebo, a casa ela é fixa e depende se ela é estruturada ou não, mas ela é uma casa, representa algo fixo e a pessoa
não se transforma, né? Porque ela não muda. A tenda sempre foi sinônimo de movimento, né? Eles armavam, andavam e montava de novo e desarmava e andava com ela e fazia um movimento. Ele estava sempre junto com ela. Esse movimento gera transformação, gera algo diferente, você se desloca. Na casa, você pode sair para trabalhar e você não leva ela junto. E na época que foi escrito isto, né, se usava-se muito esse tipo de estrutura de ser habitada, né? Então, eu acredito que seja mais o ponto do movimento e da transformação, de você estar realmente nesse movimento. Para mim, tudo que muda, que movimenta, ele se transforma. Então, acho que eu penso que seria mais essa analogia. Sim, perfeito. Já vou usar numa aula, viu, Eliana? Obrigada. Por nada, Mary. E olha que interessante isso mesmo, né? Porque, de fato, precisamos mesmo desse movimento. Ficar parado, se a gente for ver isso nas escrituras inteiras, nunca é um bom sinal. Nunca é visto como algo positivo. Tem até uma frase que a gente usou bastante há um tempo atrás aí, que se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Não tem um momento que a gente está estagnado ali, né? Nós precisamos realmente desse movimento mesmo. E, ao meu ver, tudo isso culmina no versículo 12, que é: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, por exemplo, parece realmente mais seguro você estar numa casa. Você está bem estruturado e tudo mais. Mas calma aí, isso talvez não está me levando para uma maturidade. Então, como eu disse, para mim isso aqui parece o prumo de tudo que foi dito antes, como se fosse um resumo, porque a pessoa pode tratar o pecado com normalidade, pode seguir um caminho que aos seus próprios olhos parece normal, pode até construir algo que olhando de fora parece estável, mas isso não significa que o caminho que ela está certo. Fala, Mary. Então a gente precisa voltar para as tendas. Nós estamos muito acomodados nas nossas casinhas, nos nossos palácios, e estamos esquecendo de nos movimentar. Talvez sim. Fica na zona de conforto, né? Eu já fui, eu entendi a palavra, eu me batizei e tá tudo bem. Agora, eu já tenho garantido, né, o selo, né, do Espírito Santo e que é me reconhecido como cristã e salva. E não é assim, né? Não é bem assim. Nós temos que... o primeiro passo, é a conversão, né? Na hora do batismo. E aí depois vem a transformação, né? Você não simplesmente deixa aquele velha pessoa, o velho homem, de um dia para o outro, né? E é um dia a dia, né? E se a gente for perceber, né? Olha como os israelitas levavam a sério as coisas do Senhor, como eles estavam sempre, claro, né? Tiveram seus erros, claro, mas como eles eram reverentes na sua época boa, né? Como eles eram reverentes ao Senhor, a ponto de muitas vezes nem falar o nome de Deus. Né? Usavam lá Adonai e tudo mais, como nós estamos vendo com o Renato aí, de tanta reverência que eles tinham. E se a gente for pegar para ver mesmo, a lei que nós estamos em Cristo hoje, superior, esse comportamento bom que eles tinha que ser superior para nós também. A gente tratar com muita mais seriedade do que os israelitas tratavam naquela época. Todos aqueles rituais que tinha a pessoa certa para fazer, tudo que não podia ser outra pessoa. Não podia... E eles respeitavam a ordem do Senhor. Hoje em dia, virou festa. Cada um faz o que quer e acha que está agradando ao Senhor. E isso a gente primeiramente pensa no mundo religioso, mas acontece no nosso meio muitas vezes também. Fala, Mary. Eu estou aqui rindo, pensando, se Deus virasse para algum de nós e falasse, leva seu filho lá para sacrificar, quem que ia levar? Que nem Abraão fez. Porque Abraão confiava, Abraão sabia
Esperei mais 100 anos para ver esse moleque. Agora tá pedindo para sacrificar. Deus vai fazer alguma coisa. Ou ele vai ressuscitar, ou vai nascer um outro, alguma coisa Deus vai fazer. Sim. Aí eu não sei se a gente teria essa fé que Abraão teve. E como é interessante isso, né, Mary? Porque justamente a gente, como tá falando aqui, enganou seu coração. Talvez se ao invés da fé, ele tivesse pensado com o coração, né? Fala, pô, perder meu filho, meu único filho, tantos anos esperando, tentamos dar um jeitinho lá com a Agar, pô, não deu certo, tomamos bronca já, agora vou ter que sacrificar o menino, né? Mas enganou seu coração. E podia ter enganado Moisés naquele momento também, mas aí vem a fé, né? Aí vem a fé para ajudar. Ok, vamos dar sequência aqui. Alguém pode ler do 13 ao 17, por favor? Posso ler? Por favor. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Está mutado. Você tá mudo. Eu não sei ler lábios, não. Tava testando vocês. É engraçado que ele começa isso com algo que o riso normalmente é associado à felicidade, né? Ao bem-estar. Obrigado, Tícia. Ao bem-estar, à leveza, mas ele tá falando que mesmo no riso, o coração pode estar sofrendo. E parece que Salomão tá voltando sempre no mesmo ponto aqui, que é dessa aparência. O riso, muitas vezes, esconde dor. E assim como caminhos que parecem certo e que podem terminar em morte. Parece que o riso faz esse mesmo papel. Tanto é que eu não sei se vocês já viram uma estatística que tem de que muitos humoristas, né, que essas pessoas que trabalham fazendo os outros rirem, têm problemas seríssimos emocionais, de depressão e tudo mais, emocionais. É uma tendência grande entre essas pessoas. Então, ele amplia a ideia na parte B do versículo, fala que a alegria pode terminar em tristeza. Então, existem alegrias que são momentâneas. Algo que pode trazer um prazer imediato, mas que não satisfaz de verdade. E talvez essa alegria traga consigo consequências dolorosas. E essa observação que ele conecta aí diretamente com o que vem a seguir, porque algumas alegrias terminam em tristeza. Então, nem todo caminho aparentemente agradável produz um bom resultado final. E no versículo 14 ele diz, olha, mas os infiéis receberão a retribuição da sua conduta. E o homem bom será recompensado. Então ele está passando as emoções para o resultado agora. Se certas alegrias podem terminar em tristeza, é porque o caminho que uma pessoa escolhe a seguir acaba produzindo consequências. Porque o modo de viver de alguém, inevitavelmente, produz frutos ao longo do tempo. E essa ideia, novamente, é uma ideia que vem se repetindo muito em Provérbios. Que o infiel, essa pessoa infiel, que é aquela pessoa que vive sem compromisso, sem comprometimento, sem se importar com o que é correto, ela vai colher consequências ruins. E essas consequências vêm das suas próprias escolhas, não é Deus castigando, não é Deus punindo, são as próprias decisões e escolhas voltando contra ela. É uma consequência totalmente natural ao que ela construiu. Agora, aquela pessoa, aquele homem bom, vai experimentar algo diferente. E ele será recompensado, é o que o texto diz. O que aponta para uma satisfação que nasce de uma vida alinhada com o que é certo. Então não vai se tratar de recompensas externas, como, sei lá, o dinheiro, uma coisa do tipo, mas uma paz e uma estabilidade daquela sensação de dormir no travesseiro sem dor de cabeça. De você conseguir deitar com a consciência limpa. Essas diferenças entre resultado, elas naturalmente levantam uma questão bem importante. Como que eu evito, então, seguir o caminho errado?
Como a pessoa pode proteger as decisões que parecem boas no início, mas que levam a consequências ruins? E para mim, isso é o versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, uma das grandes causas das escolhas equivocadas é justamente a ingenuidade, ou ser inexperiente. Aquele que aceita facilmente o que ouve, né? Acho que é em Pedro que fala isso, né? É Paulo que fala isso, na verdade, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, né, como crianças, né? Então, por quê? Porque somos ingênuos, crianças. Criança é facilmente enganada, é facilmente manipulada. Acredita em promessa, opinião, em qualquer discurso, sem examinar cuidadosamente o que está por trás daquilo ali, sem ver o contexto, sem ver o que está falando, sem ver a coisa certa. Né? Passa informações erradas para os outros, aí sem se preocupar com o que isso pode causar. Então não faz uma avaliação com profundidade, não considera as consequências, não investiga se aquele caminho é realmente seguro. E essa postura acaba tornando a pessoa vulnerável ao erro. Agora, o prudente age de maneira diferente. Já foi na praia, já? Eu imagino que você já fez na praia. E se você é uma pessoa prudente na praia, você vai pisando meio devagarzinho para ver se não tem buraco, né? Porque se tem um buraco, você dá um passo para trás. Você desvia, vai para o outro lado, tem muito buraco. Avisa os outros, pessoal, tem um buracão aqui, vão para trás. Né? Ao meu ver, parece que o prudente faz isso nos seus caminhos. Ele vai analisando onde ele está pisando. Existe uma cautela. Ele está discernindo e compreendendo onde os caminhos estão levando, mesmo que às vezes pareça muito atraente. Mesmo que algo seja muito bonito, ele não cai naquele conto. Mas ele está analisando. E essa atitude cuidadosa, naturalmente, vai influenciar como a pessoa lida com o mal também, com o pecado, com caminhos ruins. Ele vai dizendo no versículo 16 mais ainda, né, que o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O sábio é prudente. O sábio, ele não apenas reconhece o perigo, mas ele toma decisões que consistem, que são decisões que vão afastá-lo do mal. Então ele não somente evita, mas ele decide fazer coisas que o evitem de cair no mal também. Ele não apenas... Bom, enfim. Então, certos caminhos que podem aparecer atraentes no começo e não vão levar para um bom resultado, ele consegue analisar bem. Consegue perceber as armadilhas. Agora, o tolo vai fazer o oposto. É alguém ali irresponsável, impetuoso, alguém que se deixa levar pelo impulso do momento, em vez de examinar o caminho com calma, ele reage muito rápido, ele é guiado pelas emoções, pelos desejos imediatos, muitas vezes acredita que nada de ruim vai acontecer com ele, que tudo está sob controle, que ele sabe o que faz, que é responsável. Só que essa segurança, ela é ilusória, porque ela não está baseada na reflexão, em refletir sobre isso, e não está baseada na sabedoria. E quando essa impulsividade passa, quando essa impulsividade passa a dirigir a vida de alguém, isso inevitavelmente começa a aparecer nas suas decisões também, nas suas reações, no seu estilo de vida. Fala, Eliana. Não, quero só, pegando, né, esses versículos, né, esses 5 versículos, dá um exemplo do Vorcaro, né, do Daniel Vorcaro, né, do Banco Master, né, é sabido, né, para quem tem visto os jornais ultimamente, né, por exemplo, ele gastou quase 900 milhões em 4 anos, somente com festas e viagens, festa de noivado, festa de aniversário, assim, dinheiro, muito dinheiro. E esses momentos foram, né, trouxeram alegria a ele. Só que toda essa investigação
está sendo cada dia mais sendo revelada, e uma ponta do iceberg que está sendo já sendo vista, né? Que foram dinheiros ilícitos. E no fundo, ele achava como que podia fazer qualquer coisa que não ia ser descoberto, né? Milhões e milhões e milhões. Aí, um noivado que ele gastou 200 milhões em 4, 5 dias para essa festa do noivado, a noiva a ex, né? Já não é mais noiva, não é namorada, não é nada, já contratou advogado, assessoria para dizer que ela não tem nada a ver com isso e não é mais noiva nem namorada, nada com ele. Ele, todo frequentadores de Maldiva, e Ibiza e Sicília na Itália e todos os lugares melhores do mundo, hoje ele se encontra, né, sem barba, sem seu terno, sem seus perfumes caros, sem seus relógios, sem amigos, sem ninguém, numa cela de 6 metros quadrados na Papuda, que é uma penitenciária federal, né, de reclusão de alta, como que eu posso dizer, penitenciária de extrema, eu esqueci o termo agora, né, mas ao que levou uma pessoa que tinha tudo, era dono de um banco, e foi se tomando uma proporção que ele foi querendo mais e mais e mais e mais. Quando eu olho assim, eu quero gastar só em festas, só em viagens, não estamos falando de outras coisas, só festas e viagens, quase 900 milhões. Em 4 anos, eu fiz as contas, falei, dá uma média de 225 milhões por ano só em festa. Sabe, o que levou aonde ele está agora, né? Então, realmente a gente precisa colocar exemplos para que ver que isso acontece. Não é só com um montante desse, mas na nossa vida também. O que nós fazemos e que, a princípio, nos traz alegria e que pode terminar em tristeza, porque nós não fizemos a medida certa, nós quisemos mais, fomos querendo mais e mais, sem a cautela e sem colocar, fazendo de uma maneira corrupta, né? Porque ali foi corrupção, né? E a gente vê muito disso. Mas onde estão as nossas corrupções também, né? Será que temos? Será que não temos? Será que nós somos o homem prudente que vê onde pisa, sem pisar no outro, né? Então, exemplos são bons para ver que onde encaixa realmente a cautela e a impetuosidade e irresponsabilidade das pessoas, né? Sendo elas cristãs ou não. E isso parece muito, Eliana, você falando, eu estava pensando que parece muito essas coisas que a gente faz, né, quando vai fazer alguma coisa errada e faz uma vez dá certo. Daí dá aquela segurança, opa, vou fazer de novo. E faço de novo. Daqui a pouco é pego, né? Então, a verdade mora vai aparecer. E aparece, né? Fala, Mary. Quando você citou Efésios, capítulo 4, que é legal, é começo do versículo 14, ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças. E o versículo 13 fala que a gente tem que chegar à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora, se você é uma criança, meu filho, tu tá longe de Cristo, tá que nem esse cara aí que acabou de ser preso, porque você só tá fazendo besteira. Fala, Elinha. A Eliana falando, e eu pensando aqui no próprio Salomão. Ele que escreveu falando da vida dele mesmo, né? Quantas escolhas, quantas coisas que ele fez, se afastou de Deus, quantas escolhas, caminhos errados que decidiu tomar, né? E adorar ídolos,
mulheres e mais mulheres, se deliciar com mulheres, com tudo que o mundo podia dar para ele, ele quis. E deve ter gasto fortunas também, né, Valéria? Fortunas, acho que muito mais que o Vorkara. Né? Então, ele fala, a gente vai lendo e parece que ele está falando dele mesmo, para que o filho dele não seguisse o que ele fez, né? Não vai por esse caminho, eu fui e me dei mal. É verdade, Salomão é um bom exemplo mesmo disso. Mas a gente esquece, né, que Salomão... É tanta sabedoria que a gente... Nossa, Salomão fez tudo isso, né? Pois é. Vou só acabar esse trecho aqui, daí já finaliza só, tá? Mas, enfim. Eu nem lembro o que eu tava falando. Deixa eu lembrar aqui, peraí. O sábio é cauteloso, evita o mal, mas o tolo é impetuoso. Ok, 17. Quem é irritadiço faz tolices. E o homem cheio de astúcia é odiado. Então, parece que Salomão apresenta duas formas diferentes de comportamento que revelam a falta de sabedoria. Que a primeira reação é impulsiva, especialmente no que se trata na questão da ira. Quando uma pessoa perde o controle facilmente, uma pessoa que reage sem pensar, acaba tomando decisões precipitadas ou dizendo coisas que geram problemas maiores. Muitas situações de conflito começam exatamente assim. É uma reação rápida demais, que não foi colocado o pé para ver se estava muito fundo, né? Que não foi cauteloso, foi movido apenas pela emoção do momento. Aí, já viu, né? Aí vira bagunça, vira briga, guerra e tudo mais, divisão, problema. E o segundo comportamento mencionado no versículo é do homem cheio de astúcia, que descreve alguém como alguém que planeja o mal, que age com intenções manipuladoras ou a fim de maldizer, né, de ser malicioso com alguém. Então, se o primeiro erra por falta de intenção... Não, desculpa. Se o primeiro erra por falta de controle, o segundo erra por uma intenção deliberada. Em ambos os casos, porém, o resultado acaba sendo negativo, porque nenhum dos dois caminhos é guiado pela sabedoria. E ao longo desses versículos, é construída uma sequência clara, de que ele começa mostrando que as emoções que são aparentes, elas podem enganar. E depois passa para as consequências das escolhas. E aí, em seguida, ele está fazendo um alerta sobre o perigo da ingenuidade. E ele destaca a importância da prudência para evitar o mal e termina mostrando como a falta de controle ou as intenções erradas acabam se manifestando no comportamento humano. E tudo isso vai reforçar o mesmo princípio central que atravessa o livro de Provérbios, que o modo como a pessoa conduz o próprio coração e as próprias decisões é isso que vai determinar o rumo daquela vida. Né? Falamos aqui de Salomão mesmo. Nós vemos o rumo que a vida dele foi tomando à medida que ele foi se afastando de Deus. Essas pessoas que, talvez a gente conheça pessoas como esse que Helena citou, ou outros que passam... Gente, olha, é o que eu tenho falado aqui há um tempo. Deixa o pecado sem controle para ver se você não é capaz de fazer uma coisa dessa também. Você acha que um homem não é capaz de arranjar 1000 mulheres aí também? Tem gente que já faz isso já, tranquilamente, ainda mais hoje com o mundo permitindo isso, né? Você acha que não gastaria todo o seu dinheiro, perderia a família? Tem gente que faz isso. Nós não somos melhores que essas pessoas. O que acontece é que nós estamos controlando nossos impulsos, nossos desejos, porque nós estamos sendo prudentes e buscando a sabedoria. Mas deixando isso de lado, a gente vai para o mesmo lugar. E faz as mesmas coisas. E vai achar bonito fazer ainda. Por isso que é importante essa busca pela sabedoria. Por isso que é importante nós prestarmos atenção em tantas coisas que Salomão está repetindo. E como eu disse no começo, ao meu ver, não é à toa. Salomão que escreveu isso aqui caiu nos seus problemas. O cara estava escrevendo e ele mesmo, será que ele não pensava, lembrava em determinado momento assim, pô, eu que escrevi aquele negócio lá, né? Será que era, né? Eu brincava com minha mãe, né? Porque às vezes eu fazia uma mensagem sobre ser amoroso e não era tão amoroso com ela, falava, e a mensagem? Eu falava assim, a mensagem eu fiz para os outros, não é para mim. Às vezes Salomão, escrevi para meu filho, não é para mim, né? Então, enfim, era brincadeira que eu fazia, obviamente. Mas a falta de sabedoria faz isso com a gente. A gente vai para lugares que a gente nunca imaginou ir e vai achar bom estar lá. E não vai sentir falta de estar com o Senhor. E não vai sentir falta da vida que a gente levava hoje. Da vida que a gente tem hoje, no caso. Mas, enfim, vamos deixar o restante para a semana que vem, tá? Antes da gente encerrar, só um aviso.
tá? Que semana que vem as nossas aulas serão nas quartas-feiras, tá? E a da Mary com as moças será na terça. E segunda-feira teremos aula de música com o nosso querido Jorge Maquita, tá? E quinta-feira continua normal. De quinta-feira não vai mexer. Então, todo esse movimento aí aconteceu por conta da minha agenda aqui em Curitiba, que daí com a bondade da Mary, dos irmãos aí, conseguimos alterar. Porque terça-feira agora eu tô participando de um grupo de casa, quinta-feira eu tenho outro grupo de casa para participar. Então ia ficar corrido para mim fazer na terça, que o Maquita não conseguia fazer na terça. Então virou uma bagunça, mas deu certo. Tá? Então semana que vem, a partir da semana que vem, tá? Dia 16, segunda-feira, aula com Jorge Maquita, aula de música. Será um curso aí de aproximadamente 2 meses, mas ele falou que pode estender para mais se precisar, tá à disposição. E ele vai estender, tá? Boa noite, Eliana. Um abraço. Terças-feiras, aula com a Mary, com as mocinhas, tá? Quarta-feira, aula de provérbios comigo. Quinta-feira, Coríntios com Augustinho. Beleza, família? Então, acabei nem perguntando se vocês queriam falar mais nada, porque tá tarde, mas se tiver algum comentário, deixa pra semana que vem, que ele vai ter mais tempo, são menos versículos para falar. A gente pode conversar mais sobre isso. Tá bom? Vamos orar, então, e vamos finalizar nossa aula, nosso dia também? Oremos. Pai querido, Pai bondoso, graças te damos, Senhor, porque sabemos que não somos dignos de tamanho amor, mas mesmo assim o Senhor escolheu derramar essa misericórdia sobre seus filhos, sobre todos nós, e que possamos, Pai, compreender a imensidão de sermos chamados seus filhos, que possamos ser sábios nesse nosso chamado, que possamos ser prudentes em lidar com o pecado, em lidar com o mal, e que o Senhor nos abençoe, Pai, a estarmos controlando a nossa língua, o nosso coração, e sermos tementes ao Senhor, porque somente assim alcançaremos a sabedoria, Pai. Abençoe cada um aqui. Nós muitas vezes não sabemos as lutas que cada um passa, como está o coração de cada um, mas o Senhor conhece. E que o Senhor possa estar restaurando esses corações, Pai, que o Senhor possa estar cuidando e consolando de cada um aqui, que esses problemas possam ser resolvidos diante da sua cruz. Que tudo isso seja colocado em evidência para o Senhor e que no seu consolo, na sua misericórdia, essas pessoas possam encontrar paz, Senhor. E aí sim conseguir corrigir a sua vida e ouvir bem a repreensão e estar prontos para crucificar aquele velho homem na cruz e agora viver na imagem do seu Filho Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada e que possamos estar firmes, conduzindo não somente nós, mas a nossa casa, a nossa família, influenciando nossos amigos, outros irmãos, para que possamos ser maduros e ajudar nessa maturidade, para que a tua igreja cresça e que mais pessoas sejam acrescentadas a esse teu reino, Pai. Nos abençoe e fique conosco. Continue abençoando esses estudos, todas as pessoas envolvidas, seja dando aula, seja aprendendo, seja orando, seja contribuindo, seja lá o que for, que o Senhor abençoe para que mais e mais pessoas possam estar buscando a maturidade, Pai. Em nome do Filho Jesus que pedimos e agradecemos pela aula, pelo dia, pela noite, pela semana, e tudo isso, Pai, em nome do Filho Jesus. Amém.